Os agricultores estão em fúria. Durante as manifestações, a polícia francesa deteve 106 pessoas perto de Paris. A maioria foi presa durante uma tentativa de invasão a um mercado atacadista. O movimento está em andamento. Agora o movimento decolou. Até obtermos respostas reais, não cederemos. Ouvimos alguns anúncios, mas não foram inovadores. Estamos aqui para garantir que eles façam anúncios reais. Em meio à subida de tensão, um veículo colidiu com uma barricada montada pelo setor agrícola, o que levou à morte de uma mulher e feriu gravemente a filha, adolescente e o marido. Tudo aconteceu às 6 horas da manhã no horário local, perto da fronteira com a Espanha. As 3 vítimas estavam na barricada, mas as razões da colisão ainda são desconhecidas, apesar da promotoria afirmar que o incidente não foi intencional. O epicentro dos protestos é a França, onde a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron tem crescido dia após dia, como conta nosso correspondente internacional, Luca Bassani. O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul vem sendo costurado por muitos anos, desde o presidente Fernando Henrique Cardoso. Muitos acreditam que, apesar dos entraves apresentados durante as últimas décadas, nós tínhamos um caminho bastante seguro para a finalização destes acordos durante o ano de 2023 e possivelmente 2024. Porém, uma série de medidas ambientais encabeçadas pela França, como uma mudança dos critérios aos produtos latino-americanos do Mercosul vendidos aqui na Europa, causaram uma série de novas discussões e novas negociações entre as duas partes. O próprio presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, considera que as medidas da França são protecionistas e grande parte dessas políticas ambientais na produção agrícola ou da pecuária também brasileira acabam sendo impossíveis de serem cumpridas em curto prazo, colocando então uma impossibilidade para a realização deste contrato. Muitos acreditam que Emmanuel Macron, sendo líder da segunda maior economia europeia e que tem o setor agrícola como um dos mais importantes, principalmente em gêneros que competem diretamente com os produtos brasileiros, tomou essa medida para, inclusive, conseguir uma maior aproximação com os setores mais conservadores da sociedade, protegendo o agronegócio francês em detrimento de liberar o comércio de produtos brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios com menores preços aqui dentro da União Europeia. Emmanuel Macron cedeu às pressões dos agricultores e, mais uma vez, deu as tratativas de acordo entre União Europeia e Mercosul como encerradas. Quando temos uma regra europeia que é transposta da mesma forma em todos os lugares, ela deve ser controlada da mesma forma em todos os países. É por isso que apelamos à criação de uma força europeia de controle sanitário e agrícola. Os agricultores querem ver mudanças, como pede esse fazendeiro. Há algumas coisas boas, depois disso é sempre a mesma coisa. Vão ser bem aplicadas e, sobretudo, quanto tempo vai demorar? Se forem 5 anos, se for 1 ano, 6 meses, essas são as coisas principais. Para Kevin, ainda nada está claro sobre o que vai acontecer com o setor agrícola. Não está indo bem porque é sempre vago. Este governo está sempre falando em termos vagos. Então, ele tem que falar de novo. Queremos algo concreto. Não queremos nós vamos fazer isso, vamos tentar fazer aquilo, vamos nos dar tempo. Não é isso que queremos. Queremos agora. O primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, declarou que Paris se opõe muito claramente à assinatura do Acordo de Livre Comércio há muito tempo, negociado entre o Mercosul e a União Europeia. O premier francês fez a afirmação durante uma visita a uma fazenda de gado no sudoeste do país, em meio às manifestações de agricultores. Ele anunciou 10 medidas imediatas de simplificação na tentativa de conter os protestos, incluindo a manutenção da alíquota do diesel para uso agrícola.
Digo isso com muita firmeza, já que estamos falando sobre a situação internacional. A França se opõe claramente, como tem feito desde o primeiro dia através do presidente da República, à assinatura do tratado com o Mercosul. O presidente da República sempre se opôs e nós continuamos e vamos continuar nos opondo. As declarações do premier francês acontecem dias depois de o Mercosul dizer confiante em fechar o acordo o mais rápido possível com a União Europeia, que, por sua vez, precisa da aprovação de todos os 27 Estados-membros para assiná-lo. Após 20 anos de negociações complexas, Mercosul e União Europeia anunciaram em 2019 que tinham chegado a um pacto de livre comércio. Elas são complexas porque elas são grandes, elas envolvem 27 países de um lado e do outro envolvem os 4 do Mercosul e agora com a Bolívia, e elas passam por todo tipo de análise, né? O próprio presidente Lula não queria a entrada de compras públicas do SUS dentro do sistema da União Europeia. Os europeus defendem com unhas e dentes o setor agrícola. Você tem as chamadas denominações de origem controladas, por exemplo, a cachaça brasileira, que não poderia ser fabricada em nenhum outro canto, ou o champanhe francês, que só poderia ser usado o nome champanhe na França. E a gente está falando de queijos, vinhos, a produção de carros, patentes. São tantos setores e tantos interesses que é como se a gente estivesse fazendo uma reforma econômica em 30 países ao mesmo tempo. Por isso ela se torna extremamente complexa. Para quem é do campo, não vê confiança nas promessas feitas. Ele está anunciando medidas de simplificação, mas não podemos ver o que eles vão conseguir. Cada vez que eles simplificam, acrescentam outra lei. Então não pode funcionar. Os agricultores precisam de mensagens claras, muito claras, e não de uma mensagem em que eles expliquemos que vamos propor à Europa que estabeleçamos tal ou tal regime, mas na verdade nem sequer temos certeza de que temos capacidade para o fazer. Ainda que as situações sejam diferentes, as mesmas queixas ressoam na maioria dos países. Uma política europeia muito complexa, rendas muito baixas, inflação, concorrência estrangeira, acúmulo de normas, entre outros fatores. O setor agrícola da França é uma base econômica e política fundamental do seu mandato, e depois da sua reeleição, ele está sendo um dos líderes com a pior aprovação dos líderes europeus. E ele entende que o acordo do Mercosul e União Europeia pode se tornar uma ameaça para a produção agrícola, principalmente na área de queijo e de leite, da União Europeia e de carnes, em especial dos produtores franceses. E isso faria com que o seu partido perdesse muitos votos e sua popularidade caísse. Então, dentro de uma estratégia política de tentar melhorar a sua própria visão política, ele bate no acordo do Mercosul e União Europeia, criticando como injusto, principalmente para os produtores franceses. Apesar de ganhos e perdas dos dois lados, quando a gente vê os resultados desses acordos, em tese, eles terminam melhorando as capacidades produtivas dos dois países. Mas neste caso, o presidente Macron foca em uma estratégia meramente protelatória e tenta usar o peso da França como segundo país mais importante da União Europeia para defender os interesses dos agricultores franceses. A França conseguiu acalmar os protestos depois de prometer destinar o equivalente a mais de 800 milhões de reais, além de uma suspensão temporária de um plano de redução de pesticidas. De modo bastante resumido, os protestos seguem na França, mesmo com as promessas do governo de apoio à agricultura, porque, no fundo, os agricultores sabem que isso é enxugar gelo. Mais dia menos dia, exceto se houver um amplo protecionismo, inclusive em setores industriais, a agricultura francesa tem ali grandes dificuldades de subsistir com base no modelo atual. E num contexto em que a Europa tem que direcionar recursos para sua defesa coletiva, o que pode acontecer caso Donald Trump conquiste um segundo mandato nos Estados Unidos e deixe ali a Europa, como deixou no primeiro mandato, à deriva em termos de proteção, de apoio militar via OTAN, nós teremos
Bruxelas, a União Europeia, buscando retirar dinheiro de algum lugar. É mais fácil retirar dinheiro da agricultura, que corresponde ali a boa parcela do orçamento da União Europeia, chamada Política Agrícola Comum, que fomenta esses agricultores ineficientes. Porém, como falei, a agricultura é segurança alimentar. Então, pode ser que mesmo nesse contexto mais militarizado, tenhamos ali Bruxelas, a França, buscando manter o apoio a seus produtores agrícolas. Mas eles se sentem inseguros, querem maximizar as suas demandas e, portanto, vão seguir fazendo muito barulho até que o acordo Mercosul-União Europeia esteja enterrado de uma vez por todas.